Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com o Acorda Vascaínos, nesse 1º de abril. Não é mentira, nós estamos aqui, 1º de abril de 2024, iniciando-se o mês 4 do ano de 2024. Prazer enorme tê-lo aqui, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela acolhida que você nos dá. Sempre que a gente está aqui, você está abrindo a sua casa para nós. Aliás, é o que eu mais ouço dos maridos, dos namorados, quando falam: a minha namorada, minha esposa não aguenta mais vocês, porque está sempre a voz de vocês lá em casa. Para nós é um prazer. E para as esposas, para as namoradas, um grande beijo para todas vocês. Muito obrigado pelo carinho. Faltam 13 dias, 14 dias, não sabemos. A gente espera que seja no dia 13, por um mínimo de sensibilidade da Confederação Brasileira de Futebol, que Vasco e Grêmio comecem suas trajetórias no Campeonato Nacional desse ano, no dia 13 de abril, dia de aniversário de Roberto Dinamite. Craque, gênio da bola, que nos deixou já no 2º ano e que faz muita falta. Roberto deveria ser homenageado, e vai ser, pelo menos por nós, também pelo Vasco, mas seria algo emblemático, até porque a CBF instituiu recentemente o troféu de artilheiro do Campeonato Brasileiro com o nome de Roberto Dinamite, uma luta muito grande que todos nós tivemos aqui por um reconhecimento a um jogador extraordinário, e seria muito legal a gente ter a estreia do Vasco em 2024, exatamente no dia de aniversário de Roberto Dinamite. Mas festa à parte, lembranças boas à parte, a gente precisa entender o que vai ser esse mês de abril para o Vasco. Um mês em que se inicia agora a nova janela de mercado interno, de 1º a 19 de abril. Os campeonatos estaduais pegando fogo, é o Vitória vencendo o Bahia, recém-subido da Série B, vencendo o Bahia no seu modelo SAF. O Santos rebaixado para a 2ª divisão, mas ganhando do Palmeiras na Vila Belmiro na primeira partida. É o Grêmio empatando com o Juventude na primeira partida, os dois na Série A, o Juventude subido da Série B para a Série A. Os campeonatos regionais mostram bons valores, mostram bons jogadores, mas eu tenho muito medo disso, muito medo, de que jogadores bons nos campeonatos estaduais sejam como aquele namoro de carnaval, em que você conhece uma pessoa no sábado de carnaval, leva o amor eterno e maior até quarta-feira de cinzas, e na quinta-feira tudo se apaga. Nem sempre o jogador destaque do campeonato estadual, pelo menos ultimamente, tem sido destaque nacional. A gente vê um exemplo claro no Fluminense, o Lelê, que ano passado foi disputado a tapa entre Vasco e Fluminense. Artilheiro do campeonato, jogando para burro. Você sente falta, vascaíno, do Lelê no seu time? Nem no Fluminense ele foi titular. Mas não vale a pena contratar um jogador desse? Quando você tem um elenco montado, vale. Muita gente falando do Carlinhos, contratado pelo Flamengo. Para o Flamengo eu acho ótimo, porque ele não vai jogar. Ele vai ficar lá como um jogador já de 27 anos, o Carlinhos não é mais um menino, mas o Carlinhos, que fez um bom campeonato estadual, mas, por exemplo, não tocou na bola na partida do sábado, primeiro jogo da decisão contra o Flamengo, foi contratado porque o Flamengo tem o Pedro, o Flamengo tem o Gabriel Barbosa, ele vai estar ali compondo eventualmente. Mas para um time como o Vasco, que precisa de jogadores que resolvam, eu não sei se o Carlinhos é o cara. O Luan Dias, do Água Santa, veio aqui e jogou para burro, mas o Luan Dias, ano passado, foi ao Santos, foi ao Goiás e não andou. Por coincidência, Santos e Goiás caíram para a 2ª divisão. E aí você tem uma desconfiança de que ou os campeonatos estaduais são fracos e não servem de parâmetro, o que é uma realidade, na minha humilde opinião, ou então jogar no Vasco é muito difícil, independente do tamanho do jogador. E aí, isso parece ser unânime. Trazer um jogador destaque do campeonato estadual para o Vasco
Só se for de um time já acostumado com essas pressões. O Bill do Nova Iguaçu é um excelente jogador. Mas ficar ali para compor, vai entrar, vai tentar fazer uma jogada, não vai, é difícil demais. Pode ser que eu queime a minha língua, mas acho que para arriscar não vale a pena. O Vasco precisa, nesse mês de abril, fazer da janela ou uma ousadia grande de buscar num clube de ponta no futebol brasileiro um jogador para contratar. Vou dar um exemplo do Gabriel Menino no Palmeiras. Não sei nem se o Gabriel Menino tá jogando, não tô acompanhando, tô sendo honesto. Mas se não joga, era um jogador para apostar, é um volante, um ótimo jogador. Mas o Palmeiras vai vender? E se vender, vai pedir quanto? E o Marlon Freitas no Botafogo? Tá aí um exemplo claro de um jogador que o Vasco quer e quer muito, e eu acho que ajudaria demais. Mas o Botafogo vai pedir uma grana por ele. Qual é o poder do Vasco nesse instante? Qual é o poder de investimento? Qual é o poder para ter retorno em relação a isso? A gente precisa entender que o momento do Vasco, muito por conta de um trabalho extremamente infeliz do diretor executivo Alexandre Matos, é de ainda reconstrução. Porque terminado o ano, a gente precisava aparentemente de reforços, um reserva para o Léo Jardim, o Ivan ia sair, um reserva para o Piton, a gente tinha o Jefferson vindo do Atlético Goianiense, que foi uma contratação ruim. A gente precisava, talvez, de um zagueiro de composição, não para vir para ser titular, porque os zagueiros que jogaram no final do ano jogaram bem. A gente precisaria de um reserva para o Dimitri Payet, um reserva para o Verratti, mas para ser titular, a gente precisa mesmo de um segundo atacante e a gente precisa de um volante. E não foram contratados. A gente trouxe segundos atacantes em dúvida, sem protagonismo, porque ninguém me convence do David, o próprio Cleiton, que é muito mais um centroavante, reserva do Verratti, e a gente trouxe o Sforza, que é um volante, digamos assim, meigo, é um volante que não joga com a intensidade que a gente acha. Com a bola no pé é muito bom jogador, mas talvez seja muito mais um segundo, terceiro homem de meio de campo. Ontem mesmo, aliás, sábado no jogo com Volta Redonda, quase de novo, é muito bom no jogo aéreo ofensivo, muito bom, sempre está presente. Foi assim no jogo contra o Nova Iguaçu, foi assim no jogo lá em Cariacica contra o Volta Redonda, ontem de novo de cabeça quase fez um gol. Mas para ser o primeiro volante, o cara da força, o cara da pegada e o cara da distribuição, eu discuto. Então a gente continua com as mesmas deficiências para entrar no Campeonato Brasileiro. Mas vamos rememorar, porque no ano passado o erro foi o mesmo. Nós contratamos jogadores para a defesa, fizemos uma defesa primeiro, Léo Jardim, Puma, Capasso, a gente tinha lá o Robson Bambu, Léo Pelé e Piton. E aí a gente começa o Campeonato Brasileiro com o Rodrigo volante sendo titular, ao lado do Andrei. Lembra? Não era para dar certo. Não ia dar certo mesmo. Não tinha como dar certo. A gente empata com o Palmeiras, ganha do Atlético, cria aquela expectativa, mas faltava o meio de campo. E de novo nós estamos com um problema no meio de campo. Porque a nossa defesa é uma defesa que eu acho que é sólida, pode ajudar, e defesa, marcar, você consegue ensinar, você consegue botar. Na frente depende como a bola chega. A gente tinha o Pedro Raul, hoje a gente tem o Verratti, que eu acho que é melhor até. A gente tinha o Alex Teixeira, mais veterano, hoje a gente não tem ninguém, ok. Né? Mas o Alex Teixeira era um jogador já veterano, que também não se esperava muito. A gente tinha o Gabriel Peck, que era um esteio, um jogador de velocidade, que a gente perdeu, que tinha decisão final ruim, de conclusão, mas era um jogador tático muito importante. Mas o meio era o nosso problema. Nós tínhamos ali o Jair jogando, o Rodrigo, o Andrei, mas era pouco. Era pouco para um time que queria algo mais. E a gente volta a ter um problema sério no meio de campo. O nosso meio de campo é um meio de campo que tem dificuldade na marcação, provou isso contra o Volta Redonda e também contra o Nova Iguaçu, principalmente, mas tem muito problema de aproximação, de conclusão, de chegada. Acho que é uma falha clamorosa, gravíssima. A gente traz o Galdames, que é um bom jogador, mas que vem de muito tempo sem jogar e que vai precisar entrar em forma para jogar. E a gente traz o Sforza, como dois jogadores de composição, perdendo o Paulinho. Quando é inadmissível a gente não ter contratado nenhum jogador. A gente teve para contratar o Duqueiroz, que é bom jogador do Grêmio, vai nos enfrentar,
mas em função de um problema lá, Estados Unidos e Rússia, não podia fazer negócio com empresa norte-americana, não trouxemos o Duqueiroz. Trouxesse outro. E a gente tem esse problema nevrálgico no meio de campo, porque a gente não tem uma formação, a gente continua sem ter o volante. A gente não tem esse jogador de construção, esse jogador que seria o Gustavo Cuéllar, que o Ramon Dias queria tanto, mas não veio. Então me preocupa demais esse mês de abril, nessa janela, trazer um jogador para essa posição. Esquece o meio do ano. A gente precisa fazer um primeiro turno bom, para no meio do ano a gente completar para fazer um segundo turno ainda melhor. Então, para fazer um primeiro turno mais seguro, eu acho que o Vasco precisa ser inteligente, precisa contratar agora, fazer um investimento direto. Traz o Marlon Freitas, traz, investe, acredita, tenta fazer negócio. Tá aí o Rossi, que tá querendo sair, tenta fazer alguma coisa, encaixar algum jogador, criatividade. Mas espera aí, falta o diretor executivo, que nós não temos. Como é que faz? Como é que a gente traz? A gente vai apostar nesse time para jogar essas 19 primeiras rodadas, com o Maicon, com o Medel, bons jogadores, mas veteranos, pesados, com o Payet, com o Verratti. Nosso time também envelheceu nesse aspecto. A gente precisa ter juventude com saúde, nós não temos. O Sforza é um jogador de juventude, mas não tem essa pujança. O Galdames não é tão jovem assim, mas é muito mais jovem do que esses todos. Também não tem essa pujança e isso me preocupa demais. Porque a gente vê o Vitória ganhando do Bahia, a gente vê o Santos jogando com o Palmeiras na competição. Competição que o Vasco já mostrou esse ano. Contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo. E que perdeu e que tomara tenha recuperado no aspecto físico nessa intertemporada aí forçada pela eliminação no Campeonato Carioca. Então eu quero esperar esse mês de abril, nessa janela até o dia 13, que alguma coisa venha, que não seja mais do mesmo, e os jogos do Campeonato Brasileiro. Porque a gente vai ter o Grêmio, dia 13 ou 14, dia 17 a gente vai ter o Bragantino, depois, no final de semana seguinte, a gente pega o Fluminense num clássico e termina o mês com o Criciúma. Temos 4 jogos, 3 no Rio de Janeiro, uma oportunidade de somar 9 pontos. Sim, sonhar para somar 9 pontos. E buscar um ponto contra o Bragantino. É possível? É. Ah, mas o Vasco não está bem, perdeu para o Nova Iguaçu. Concordo. Mas o Campeonato Brasileiro é outra história em função daquilo que eu disse no início do papo aqui. Não dá pra gente balizar campeonato estadual. Apesar de ser uma vergonha e me indignar perder para o Nova Iguaçu, e isso não é uma incoerência da minha parte, eu não balizo o campeonato estadual, mas eu quero ganhar o campeonato estadual, porque é animicamente importante para o Vasco. É importante para o Vasco como moral, seria muito importante disputar uma final e ganhar do Flamengo. Pra gente, inclusive, ter um amadurecimento, não se empolgar, porque a gente, por exemplo, ganhou Campeonato Carioca em 2015, 16 e caímos. Né? A gente caiu. Compensação, a gente perdeu 97 e 2000 Campeonato Carioca e fomos campeões brasileiros. Né? Então tem muito disso. Mas quando você tem um time, quando você tem uma filosofia, você consegue passar dessa arrebentação de ganhar ou não um campeonato estadual, que é um balizador para muita gente e que se estrepa. Eu vejo muita gente falar, o Santos vai sofrer na Série B. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vai sofrer. E às vezes, o Bahia, que está aí sofrendo para ganhar do Vitória, faz um bom campeonato brasileiro. O futebol brasileiro está muito igual. Vivemos um momento difícil. Mas pensando no nosso dia a dia, no nosso feijãozinho com arroz aqui, que é o Vasco, eu tenho uma preocupação grande em relação a esse mês de abril ser fundamental para preencher essa lacuna do meio. Ter uma lacuna do meio forte, uma lacuna do meio ali, pelo menos com 2 jogadores. Mas aí tem que ser ousado e tentar contratar. E eu não sei se o Vasco vai fazer isso. Não sei se o Vasco vai fazer isso. Mas aí vem entrar a filosofia que eu falei, inclusive, ontem à noite, no canal Atenção Vascaínos, na nossa live. É ser humilde para entender que a gente precisa fechar a casinha e jogar de maneira competitiva. Sim, não dá pra gente abrir a guarda contra todo mundo. A gente pode jogar bem, como a gente jogou nos clássicos. E a gente vem jogando bem nos clássicos. Nós fizemos um clássico ruim no ano passado, no âmbito regional, contra o Flamengo. Nós tomamos de 4, foi uma vergonha com o Barbieri. Mas no segundo turno nós jogamos bem contra o Botafogo, jogamos bem contra o Fluminense, não perdemos, ganhamos do Fluminense de 4-2. Esse ano ganhamos do Botafogo de 4-2.
Jogamos muito bem contra o Fluminense. Jogamos uma partida razoável contra o Flamengo. O Flamengo não acelerou, que se acelerasse o jogo talvez fosse mais difícil. Mas eu acho que a gente tem que ter inteligência e humildade. Primeiro, para ver que nesse mês de abril, a janela de 1º a 19, a gente tem que preencher de uma maneira inteligente, perspicaz, com 1 ou 2 jogadores ali para dar aquele caldinho. Não vão ser os caras que vão vir no meio do ano, mas que serão importantes num futebol igual para a gente poder competir. Porque a gente fazendo um primeiro turno competitivo, de luta, de entrega, com um time bem condicionado fisicamente, jogando a lá Ramon Dias, a lá futebol argentino, fechado, marcando, lutando, competindo, a gente pode fazer um bom futebol. A gente pode fazer um bom jogo, mesmo com a vergonha do Nova Iguaçu. Porque o jogo do Nova Iguaçu, para mim, prova que o Vasco não é um time propositivo, é um time reativo. Joga melhor quando o atacado é, quando tem que ter a trocação. Quando não tem que ter a trocação, quando ele é favorito, é ruim para o Vasco. É muito ruim, inclusive nos jogos contra os grandes. Me lembro com o Corinthians aqui no ano passado, quando o Vasco era o favorito, vinha bem, pô, tomou de 4 do Corinthians. Então a gente precisa ser humilde. Segurar, fechar a casinha, somar pontos, chegar no Rio, pressão de torcida, pressão fora, jogar em cima dos caras, jogar com 3 atacantes, tentar vencer os caras dentro de casa. Fazer o que o Vitória fez ontem contra o Bahia. E quando for para fora, segura. Usa essa janela para contratar gente no meio de campo que dê essa segurança, que dê essa solidez no meio de campo. Para que a gente possa ter condição, de repente, com uma velocidade de alguém na frente, com um jogador de talento como o Payet. A gente precisa ajudar o Payet a jogar. A gente precisa montar um esquema, não para o Medel jogar, a gente precisa montar um esquema para o Payet render. Então eu acho que esse mês de abril é um mês de muita importância para o Vasco. Porque é um mês de uma janela para a gente completar o buraco, para a gente mostrar que a intertemporada forçada valeu a pena, que a gente aprendeu com os erros do Nova Iguaçu, e, fundamentalmente, para a gente ter 4 jogos, sendo 1 fora e 3 em casa, que a gente consiga somar pontos. Porque o Vasco pode ter os mesmos 9 pontos do ano passado no mês de abril. A tabela não é ruim para o Vasco. Não é ruim. É uma tabela que dá a condição do Vasco pensar. Mas como jogar? Na minha opinião, com bons reforços para o meio de campo, contratação, não repetir o erro do ano passado com os buracos. Não é para trazer Carabarral, não. Mas tendo ali um meio de campo competitivo e forte, liberando o Payet para jogo e tendo um atacante rápido de velocidade na frente, que ainda dá para se buscar, sim. Insiste lá no Breno Lopes, de repente. Insiste, vê se o cara tá jogando ou não. Insiste em um outro jogador. Tenta trazer esse jogador. Você consegue ter um time competitivo. Não vai ser o time dos nossos sonhos. Não vai ser, não adianta. Mas a gente vai ter um time competitivo de preenchendo aqui no meio, tendo um escape lá na frente, que ainda dá nessa janela, jogar em casa, na pressão, na porrada, tentando vencer, a gente pode somar pontos. E quando for jogar fora, humildade. Fechadinho, marcando, ferrolhinho e vamos que vamos. E vamos que vamos. Me lembro muito de 1992, fui fazer um jogo Vasco e Bragantino em Bragança Paulista. O Vasco era um timaço, aquele time que chegou às finais, com Bebeto, com Bismarck, com um monte de jogador bom. E foi 0-0 com aquele Bragantino que, enfim, brilhou muito com o Vanderlei Luxemburgo, com o Mauro Silva, com o Alberto, com o João Santos, com o Gil Baiano, um time que, porra, marcou época na história do Bragantino. E foi 0-0 a gente tomando sufoco. Humilde, todo mundo ali atrás marcando. Chegamos em 92, por muito pouco não fomos campeões brasileiros. Então, precisa pensar isso. Até os grandes times precisam baixar sua bola num campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Vamos esperar ver o mês de abril, o que virá. É um mês que promete muitas emoções, muitas alegrias, tomara para todos nós vascaínos. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. E à noite eu tô lá no canal Atenção Vascaínos com a nossa live tradicional, comandando todas as nossas feras para falar do Vasco a menos de 2 semanas do início do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, um ótimo dia, fiquem bem. Tchau, turma.